Saravá, jogo de damas, saravá. Esse é o Olhar Legal. O Olhar Legal é um quadro que a gente criou no jogo de damas há um tempo atrás e a gente acabou deixando de lado, mas a gente está retomando até porque os fatos da atualidade nos pedem, né, um olhar legal, ou seja, de gente que entende de leis, de gente que entende do ambiente jurídico, que possa nos explicar e esclarecer melhor toda essa situação que a gente está vivenciando. Eu espero que vocês curtam bastante. Enfim, a gente ainda não tem um cronograma, mas a gente espera trazer bastante esse quadro aqui em horário alternativo ao Saravá e ao jogo de damas. Tudo bom, pessoal? Hoje, 27 de julho de 2019. Semana complicada aí, né? Muitas novidades esse meio tempo. A questão da Vaza Jato, né? Muitas novidades. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rubens Rodrigues Francisco, eu sou advogado, advogo na Europa, advogo no Brasil, em vários estados do Brasil. Eu faço algumas lives inspiradas no trabalho do professor Chomsky, que é do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que fica lá nos Estados Unidos, né? Que é pertinho lá de Harvard, onde os nossos ilustres promotores e juízes vão fazer cursinhos, né? E aí tem aplicado aí alguns conceitos no universo jurídico brasileiro. Bom, nós temos 3 pontos principais que chamam muita atenção. A gente, até por isso que eu dei esse título, né? Silêncio dos Inocentes no jogo da imitação. O silêncio dos inocentes nunca é bom. E nesse exato momento, pior ainda. E temos que entender o jogo da imitação para poder criar um norte aí e continuar navegando, buscando o resgate da nossa democracia. Tá? Quais são os 3 pontos principais? O Lula, né, que é o caso mais emblemático de abuso de poder. Aí você tem a Lava Jato, que é uma coisa que fica aí, né, desde 2013, criando uma escola de abuso de poder, de destruição das instituições. E, por último, o Intercept, que foi um fator que desequilibrou o jogo, né? Uma coisa que surgiu no curso. E nessa última semana, até por uma estratégia de defesa, provavelmente desenvolvida lá no Departamento de Inteligência americana, que foram os 3 itens clonados desses 3 itens principais, né? Que agora ficou... Depois que eu vi o Carlos Zaratin, ele veiculou uma parte da última entrevista do Lula, e aí na fala do Lula eu consegui perceber mais claramente qual é o X da questão. Misturar a resolução do problema do Lula, do abuso de poder do Lula, contra o Lula, e da nulidade do processo do Lula, com uma nulidade e abuso de poder da Lava Jato no geral, que em tese libertaria pessoas confessamente criminosas, né, que teriam roubado realmente a Petrobras e tal, ter feito uma série de ilícitos. Isso realmente é uma coisa que a gente não deixou muito claro, não trabalhou muito bem, né? Que você trabalhar a nulidade do processo do Lula não é uma coisa assim atrelada, imediata, ou diretamente coligada, você dizer que todo o processo da Lava Jato vai ser nulo, né, para pessoas que realmente cometeram crimes e tal. Porque nesses processos da Lava Jato, você tem processos criminais, né, que foram patrocinados aí por uma equipe que se auto-intitula Lava Jato. Então, alguns desses processos criminais, eles realmente têm princípio, meio e fim, eles têm lógica. No caso do Lula, não tem. Eles usaram a lógica apreendida desses outros processos que têm um certo grau de validade, ou até totalmente válidos, e olha, então, porque esses processos são válidos, o processo do Lula é válido também. Essa premissa é falsa. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar melhor. Foi isso mais ou menos que o Lula quis dizer, e ele está certo, a gente tem que trabalhar melhor isso aí. Essa nulidade que a gente está falando, especificamente, ela só se aplica ao caso do Lula. Entendeu? Ela não tem esse efeito erga omnes para todo mundo e tal, não funciona assim. O outro ponto é que
se criou, né, esse estigma de que a Lava Jato ela é mais importante do que o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. E percebam, essa ideia ela conseguiu ser transmitida para uma parcela significativa da sociedade que não tem ligação direta com nada. São pessoas comuns. Uma coisa que a esquerda não conseguiu fazer. Ela não conseguiu trazer o cidadão comum para a briga pelos seus direitos. A direita, né, esse pessoal da Lava Jato, então, esse pessoal que trabalhou esse consenso fabricado, conseguiu fazer isso. Ela trouxe pessoas comuns da sociedade, achando que defendendo esse abuso de poder estão defendendo seus direitos, o direito do Brasil. É uma coisa também que a gente tem que trabalhar melhor. Bom, e aí essa questão do Intercept, ele clonou uma coisa, criou essa história do Araraquara, né, dos hackers caipiras aí e tal, que aí botou a Manuela Dávila no meio e tal, ficou uma coisa meio confusa, né? Até por isso até que uma colega Soraya colocou um vídeo aí do Ciro e tal, que está criticando essa situação da PF. Fez uma análise interessante. O problema todo é que eu evito de falar do Ciro, porque o que acontece? Aquela entrevista que ele deu na Jovem Pan, até se colocando como professor de Direito Constitucional, porque aquilo foi um desastre, entendeu? Porque, tanto é que ele fala na entrevista, né, que é um conflito interno entre a posição dele como cientista jurídico e o apetite político, né, de fazer alguma coisa. Então, o apetite, às vezes, o estômago pensa mais do que o cérebro, acontece o que aconteceu naquela entrevista da Jovem Pan. Que eu resumo para vocês o que é, eu não queria falar, mas só para deixar claro assim, minha posição em relação ao Ciro. Naquilo que ele fala, que ele tem certeza que o Lula é inocente, o que ele está querendo dizer juridicamente é que ele acredita, ele, Ciro, acredita que Lula não é inocente. Porque ele, Ciro, teria presenciado alguns eventos que ele, Ciro, reputa ser crime. E por algum motivo, na ocasião, ele não falou nada, ele se omitiu, ficou lá quieto e tal, prevaricou, sei lá. E acredita, ele, Ciro, acredita que o Lula também soubesse disso, também e ficou quieto também. Mas é tudo crença dele. O que você pode tirar do que ele falou na Jovem Pan, juridicamente, é que ele confessou que ele viu alguma coisa que acreditava ser crime e não falou nada. Ficou quieto, se omitiu. Eu tiro disso, não tiro outra coisa. Entendeu? E faz isso mais por esse apetite político do que pela sua capacidade, pela sua suposta capacidade como professor de direito constitucional. Porque como professor de direito constitucional, aquilo ali foi um desastre. Espero que ele não seja assim na sala de aula. Então é por isso que eu evito falar do Ciro. Porque eu não tenho nada contra ele, não quero... Mas enfim, eu acho que ele se comporta de forma muito inadequada, muito infeliz. Mas o que ele fala em relação à Polícia Federal, realmente, porque a análise dele está correta até certo ponto. O principal é o seguinte, querem que a gente acredite nessa história do hacker, mas eu estou cada vez mais convicto que a fonte do Glenn não é essa. E querem que se transforme nessa porque, de uma certa forma, poderia se imaginar aí o início de uma ação penal, algum tipo de sanção, e por isso que na sexta-feira, na sexta-feira, né, teve essa edição da portaria 666, né? O número da besta, do Apocalipse e tal. Eles trabalham muito nessa coisa do psicológico, né? Porque a massa, né, está muito nessa onda de evangelização e tal. Então esses símbolos, né, símbolo da besta, o Glenn homossexual, aí diz que ele teve infarto porque estava consumindo cocaína, e está junto com um hacker, que é terrorista, não sei o que. Então, eles vão criando esse clima. E por quê? Quando o indivíduo ele não é digno, as pessoas não se compadecem com o abuso de poder que ele sofre. Como aconteceu com Jesus, né? Jesus foi espancado, torturado e tal. Qualquer pessoa que visse, por mais, sei lá, falta de empatia que tivesse com o indivíduo sendo espancado, lá sangrando e tal, sendo chicoteado, você fica, puxa, cara, coisa desagradável e tal. Mas todo mundo tacava pedra ainda, cuspia em Jesus e tal. Por quê? Porque naquela época já tinha esse conceito aí de consenso fabricado, né? Na época pelos fariseus, né? Criaram aquela conspiração em torno de Jesus e tal. Então todo castigo por um cara indigno é pouco. E essa fórmula funciona, a gente não subestima não. Não vai achando que eu não subestima isso não, isso é perigoso. Já vimos que isso aí dá resultado, pelo menos desde a época de Jesus. Então, o Glenn está no risco sério aí. Eu acho que é por isso que eu estou vindo aqui fazer essa live, para quebrar esse silêncio dos inocentes aí.
e propor aí medidas de urgência. Em relação ao Glenn, um HC preventivo, né? Pela iminência aí de sofrer uma coação ilegal, né? Porque o Glenn, ele está vivo e em liberdade, então a gente tem que manter esse status dele, né? Porque é muito importante para o Brasil, não é para o Glenn, não. O trabalho dele é importante em termos da profissão dele como repórter, muito importante, e para o Brasil, porque está prestando um grande serviço, né? Desconstruindo essa trama, essa conspiração que foi feita com uma travestida de ação penal, que na verdade não é uma grande fraude. Isso foi muito importante. O outro elemento que veio recente, entrou nessa linha de tiro, foi o Felipe Santa Cruz, né, ao se pronunciar contra o abuso de poder e tal, e não só tirou a OAB da orla de omissão, como entrou na briga, né? Saiu da omissão e entrou em campo no seu papel, que é a defesa da advocacia, porque a advocacia, a seguir esse curso, eu não entendo por que tem advogado para defender esse sistema do Moro, porque o advogado fica sem papel, ele não pode fazer nada. Se um indivíduo é acusado, ele vai ser condenado, porque a palavra do Ministério Público vale mais do que qualquer coisa. Não existe instrumento de defesa do réu. Então eu não entendo por que advogado defende esse sistema draconiano. Queria entender. Pô, eu não estou tentando trabalhar isso aí, nas redes sociais estou conversando, mas basicamente isso. Tá? Então, essa live curta, né, eu posso estar... Isso levar muito tempo. Talvez eu faça uma outra live para explicar para vocês o que é esse jogo da imitação, que é uma estratégia notoriamente anglicana. Esse sistema de criptografia, só para vocês terem uma ideia, nesse filme, que tem esse título, O Jogo da Imitação, o ator é o mesmo ator que faz o papel do Doutor Estranho, nesses filmes da Marvel. É um matemático britânico, homossexual inclusive, tem esse pano de fundo, essa discussão de fundo. Hoje, esse indivíduo está figurando na nota de 50 libras, 50 libras eu acho, ele decifrou o sistema de criptografia utilizado pelas tropas nazistas, que eles usavam um sistema de comunicação com submarinos, que era a principal força marítima das tropas alemãs para abater os comboios que saíram dos Estados Unidos para abastecer a Inglaterra e os aliados na Europa. Então, esse trabalho desse matemático foi incrível, e é basicamente a história do Telegram. Você tem uma mensagem que sai do ponto A para o ponto B, essa mensagem já sai criptografada. Só os equipamentos do ponto A e do ponto B é que decifram a mensagem e transformam ela numa linguagem que você entende. Hoje você usa os smartphones, né, com esse aplicativo, e na época era uma máquina chamada Enigma, que ficava nos submarinos e no QG alemão, e era transmitido via rádio. Então, pelo trabalho desse matemático, eles conseguiram interceptar e depois até capturar uma máquina dessa do Enigma e aí simular uma mensagem, e isso foi decisivo para a derrota da Alemanha. Então, enfim, é uma coisa que já vem de algum tempo, não é novidade, e os anglicanos sabem trabalhar nessa área, ao contrário do Brasil. Então, assim, e o Glenn, ele é Yankee, ele é anglicano. Então, tem um ditado que a gente usa muito na advocacia: somente o feiticeiro conhece outro feiticeiro. Então, o Glenn sabe os gatos que ele tem no saco. Ele sabe fazer as coisas, por isso que ele age da forma como ele age. Tá? Com relação a essa questão da Manuela, eu acho que ela foi envolvida nessa questão do jogo da imitação. Então, ela foi levada a crer que ela tem intermediado o contato do Glenn com as pessoas de Araraquara, mas na verdade não. Acho que ele intermediou com essa criação, com esse clone, essa versão clone do serviço de inteligência norte-americano, quando ela estava em território norte-americano, justamente para que ele tivesse controle do resultado e desacreditasse o Glenn. Então ele mistura elementos de verdade com a história criada. Uma coisa hollywoodiana, que o americano conhece muito bem, né? O efeito especial e tal, as ilusões, né? As ilusões necessárias. Tá? Então, esse é o ponto. Não vamos perder o foco, gente. Medidas urgentes. Que eu pensei, podem pensar em outras coisas aí, tá falando. Um HC preventivo em massa, como a gente fez no 9 de julho, para o Lula, fazer para o Glenn. Não, acho que a gente não vai ter o problema que a gente teve
com relação ao Lula, porque ali teve uma questão do PT, porque o Lula é do PT, e aí tinha aquela defesa e tal, então ficava uma coisa assim meio que uma pessoa de fora fizesse defesa, ficou complicado, né? E acabou tendo aquela peça lá do Vadir para anular nossos HCs, e criou problema com a Laurita Vaz, que era presidente na época do STJ. A gente conseguiu fazer em torno de 200 HCs, mais ou menos. Mas se a gente conseguir fazer bastante HC para o Glenn, o que acontece? Não se pode tomar uma atitude contra ele até exaurir o último HC, o último recurso. Então ele está tendo um recurso lá, você acha que ganha tempo. Eu consegui pensar num momento de urgência agora, é isso aí. Como a gente não tem mais pró-vítimas em Brasília, eu estou pensando em fazer com um jogo de damas aí alguma coisa para instrumentalizar isso. As meninas me ajudarem nisso aí. E com relação ao Felipe Santa Cruz, na OAB, a gente fazer um manifesto a favor, endossando, né, essa manifestação, esse posicionamento do Felipe Santa Cruz. Só para deixar claro, pessoal, eu não sou amigo do Felipe Santa Cruz, assim como não sou amigo do Lula, não sou amigo de ninguém e tal. Ao contrário, o Felipe Santa Cruz é meu adversário em processo em Resende, no Rio de Janeiro, né, me impôs pesadas derrotas aí em vários processos, mas o fato de sermos adversários no exercício da advocacia não pode impedir o fato de eu reconhecer a grande coragem que esse operador de direito, Felipe Santa Cruz, teve de se insurgir contra os dioturnos abusos de poder praticados por essa equipe aí que se autotitulou Lava Jato. É de muita coragem e eu vou conclamar os colegas advogados, juristas em geral, a assinar um manifesto em apoio, justamente para refutar essa corrente aí de alguns juristas aí para depor, né, para caçar o Felipe Santa Cruz. Então, acho que são os pontos principais nesse exato momento. O Lula, a gente está sempre trabalhando aí para tentar anular esse processo, é muito importante isso, e deixar claro que anular o processo do Lula não é anular os processos da Lava Jato no geral, de réus confessamente que cometeram crimes aí, enfim, que o processo tem pé e cabeça, uma coisa não se confunde com a outra. Temos que proteger o Glenn e apoiá-lo, e temos que proteger e apoiar o Felipe Santa Cruz. Então é isso que eu queria dizer para vocês aqui nessa live de hoje. Desculpe se foi um pouco longo, mas o assunto era complexo. Tá? Durante a semana vamos ver se a gente vai fazer umas lives aí para esclarecer ao pessoal mais sobre esse ponto de vista. Tá bom, pessoal? Um abraço. Admirável mundo novo pronto pra você. Admirável mundo novo pra se admirar. Admirável mundo novo feito pra você. Admirável mundo novo pra você se admirar.